elétrons quando o elemento está neutro é igual ao número de prótons. Quando aparece a carga, mostra que o elemento ganhou ou perdeu elétrons. Nesse caso, carga mais 2, o elemento perdeu 2 elétrons. E nesse caso, carga menos 2, o elemento ganhou 2 elétrons. Tá? Nossa, a gente não está indo aqui. Aí, nós continuaremos preenchendo as tabelas, porque entraremos em algumas comparações. A primeira é sobre as espécies isoeletrônicas. Mas, antes disso, eu preciso que você preencha essa tabelinha para mim. Vou fazer do potássio, com carga mais 1, e depois eu espero um pouquinho para vocês terminarem de preencher as outras colunas, tá? Nossa, por que não está indo aqui? Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom demais. Então, tá bom. O problema do preenchimento é que eu já não lembro mais. Vamos lá. Olha, Você é burro, presta atenção na aula. Número atômico 19. Massa 39. O número de prótons é igual ao número atômico. Então, 19. Número de nêutrons, você vai fazer a massa, 39, menos o número atômico, 19. Então, 20. Se não tivesse essa carga mais 1, o número de elétrons seria igual ao número de prótons. Seriam 19. A carga mais 1 mostra que o elemento perdeu um elétron. Então, ficaram 18 elétrons. Tá? Então, fiz esse primeiro para vocês se lembrarem. Vou esperar 2 minutos, um para cada coluna, para você preencher. Rapidinho. Ô, professora. Oi. Tem algumas pessoas falando que não está conseguindo entrar na aula. Vou mandar o link aqui. Aí vocês encaminhem para o pessoal, por favor. Pelo que parece, eu tô com o pessoal bem perdido ainda também. Espera aí rapidinho, gente. Deixa eu só... Eu acho que é porque tem 2 aulas em aberta no site, aí ele está entrando numa e tem que entrar na outra. Eu acabei de enviar o link da aula para eles lá também. Ó, manda pro você pessoal, já viu, né? por favor. É o mesmo... ô professor, é o mesmo link que eu mandei para eles. Caceta. Aí, cara. Se puder mandar, por favor, só para garantir, né? Porque vai que alguém acessou o link errado. Ó, o Turati mandou, eu mandei também. São pessoas que estão no grupo? Enquanto vocês vão fazendo a tabelinha, o pessoal vai chegando. Qualquer coisa, Felipe, me avise, por favor, tá? Se tiver mais algum problema com o pessoal. Obrigada. Espera mais um pouquinho, vocês preencherem. Felipe, é verdade, você mandou o material para o pessoal? Mandou sim, prof, nos 2 grupos mesmo. Mandou Obrigada, sim, ele acabou de mandar. Agora? Não, mas ele acho que ele tinha mandado antes também. É que ele estava sem internet, professora. Chegou a internet agora para ele. Aí acabou enviando agora. Não, é que eu não fico mexendo muito no celular, daí, às vezes chega mensagem e eu não vejo, não dá muito tempo. De dia é bem difícil. Gente, esse Felipe tem amigos, hein? Os defensores. Pior, o pessoal conversa pra caramba e eu não tenho muito tempo durante o dia. Tipo, eu consigo mais ver à noite. Durante o dia eu só passo por Faz cima. sentido. Você podia ter enviado direto lá no Engenharia Estudo, né? Não, mas é capaz que ele deve ter enviado.
Agora chega, desliguem os microfones, É verdade, gente. por favor. Tô vendo. Enxofre. Número de prótons, 16, né? Que é o mesmo número atômico. Nêutrons. Massa, que é 32, menos 16. 16. Número de elétrons, se não tivesse a carga, seria igual ao número de prótons, 16. Com a carga menos 2, mostra que o elemento ganhou 2 elétrons. Então, 18. Argônio. Número atômico 18, massa 40. Número de prótons igual ao número atômico, 18. Número de nêutrons, massa 40, menos número de prótons ou número atômico, que é a mesma coisa, né? O mesmo número, 22. E o número de elétrons, como não aparece carga, o elemento está neutro, número de elétrons é igual ao número de prótons, 18. O que esses 3 elementos têm em comum? Eles têm o mesmo número atômico? Não. Mesma massa? Não. Prótons, nêutrons. O que eles Elétrons. têm igual é o número de elétrons. Isso. Então, quando eu tenho elementos diferentes, mas em determinada situação, nesse caso, o potássio perdeu um elétron, o enxofre ganhou 2 elétrons e o argônio estava neutro, e eles ficaram com o mesmo número de elétrons em determinada situação, nós falamos que essas espécies, esses elementos, são isoeletrônicos, tá? Iso significa igual. Eletrônico lembra elétrons, né? Então, são elementos, os elementos são diferentes, mas eles têm o mesmo número de elétrons. Então, eu posso falar que o potássio mais 1, o enxofre menos 2 e o argônio são isoeletrônicos. Tá? Então, você vai preencher a tabelinha. Se você encontrar vários elementos que tenham o mesmo número de elétrons, sendo elementos diferentes, eles são isoeletrônicos. Tranquilo? Todo mundo? Professora, pera aí, não passa ainda não. Ah, professora, faz um tempinho que eu fiz isso aí. Viu? Não, vamos com calma. Eu já esqueci tudo que é prótons, elétrons. Acho que eu deixei... Ah, não, acho que eu apaguei, não deixei escrito, não. Mas eu escrevo aqui para você de novo. Espera aí. Vou escrever no próximo, aí vocês já preenchem o próximo. Tem alguém preenchendo essa tabelinha ainda? Pode passar. Olha, então, para quem ficou com dúvida, vou colocar assim, vou pôr no cantinho. Não, tranquilo. O mesmo esqueminha que você fez nos outros. Pode fazer. Ó, só vou escrever embaixo para quem ainda ficou com dúvida, tá? Só para relembrar. O Z é o número atômico. E ele é igual ao número de prótons, que é o P. Tá? A massa, o A é o número de massa. E ela é igual ao número de prótons mais nêutrons. Sendo assim, para você calcular o número de nêutrons, você pode pegar a massa, matemática, né? Vou deixar o nêutron sozinho, pego a massa e passo o próton, um sinal trocado, para o outro lado. E quando o elemento... Quando ele está eletricamente neutro,
É porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Esse ficou mais fácil para quem tinha esquecido. Tá? Então, aqui nós temos o urânio, que é o U. Número atômico 92, massa 234. O número de prótons, então, ele é igual ao número atômico, 92. O número de nêutrons, 234. Olha, nêutrons é a massa menos o número de prótons. Então, massa, que é o A, menos o número de prótons, que é o P. 142, né? 142. E como o elemento está neutro, não apareceu carga, o número de elétrons... Deixa eu colocar aqui. Dá para ver aqui na frente, né? Vou colocar assim. O número de prótons é igual ao número de elétrons, quando não aparecem cargas. Bom? Então, como eu tenho 92 prótons, 92 elétrons também. Professor, Oi. tem como você baixar o slide, por favor? Que não tá aparecendo em cima aí, só para me copiar. Opa. Melhorou? Aí, ficou bom agora. Obrigado, senhor. Imagina. Vou esperar 2 minutos para vocês preencherem a tabelinha. Mas eu não entendi esse negócio de porcento aí, tipo, é mais 7%, 0,7%, seria isso? Não, não vai influenciar nada, Juliano. Ok. Ainda bem que você fez essa observação. Com certeza era dúvida de muita gente. Eu pensei que era pra fazer, tipo assim, 92 menos 0,7%. Não. Depois eu vou Rapaz, contar. trem aqui. Mais 1 minuto. Já foi também, professor. Pedindo. Agora se acertei, outra história. Acertou sim. Imagina, até trincou a tela aqui. Não precisa Daí só usar vai essas mudar o número de porcentagens nêutrons, em né? nada, tá? Eu já vou explicar por que eu coloquei essas porcentagens. Só vai mudar o número de nêutrons ali. Cálculo. O resultado, o resto é tudo igual. Não muda nada. Calma. Ok. Favorável, gente. É. Tem 76 agora. Tava com 60 até agora há pouco. Agora tem 76. Acho que não falta tanta gente agora. Então vamos. Espera aí. Deixa o seu som desativado, Felipe, senão dá interferência, tá bom? Continuando, então. O próximo urânio, número atômico 92, massa 235. Número de prótons é igual ao número atômico, 92. Número de nêutrons, massa 235, menos número de prótons, 92, 143. Número de elétrons, elemento neutro, igual ao número de prótons, 92. Urânio, 92, massa 238. Número de prótons igual ao número atômico, 92. Nêutrons, 238 menos 92.
146. E o número de elétrons, 92. Tá? Professora, Oi. como eu sei que o elemento é neutro? Quando não aparece a carga. Olha, deixa eu voltar aqui para você. Aqui, ó. Tá vendo que aqui aparece a carguinha? Ah, tá. Entendi. Quando aparece carga, vai representar que ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, ele não é neutro. Entendi. Hoje, professor. Muda o número de elétrons, tá? Alguém falou boa noite? Quando aparecer a carga, eu troco o sinal e faço a conta. Isso mesmo. Então, Ah, aqui, ok. urânio, 92, as massas são diferentes, o número de prótons é o mesmo, porque corresponde ao mesmo elemento químico, né? Um elemento químico, ele é caracterizado pelo número atômico, consequentemente, mesmo número de prótons. E nesse caso, como os elementos estão neutros, eles têm o mesmo número de elétrons. Tá? O que, então, eles têm de semelhante? Eles pertencem ao mesmo elemento químico, então eles têm o mesmo número de prótons. O que são essas porcentagens? É assim, na natureza existem essas 3 variedades, digamos assim, do urânio. O urânio 234, o urânio 235 e o 238. O 234, ele praticamente nem aparece na natureza. O 235, de todo o urânio encontrado, 0,7% é do urânio 235, que é o urânio radioativo. 99,3% do urânio é o 238, com massa 238. Ele não é radioativo. Só que junto com esse urânio 238, também tem o 235, né? Pode ser encontrado. Então, quando você pega... Você não, né? Quando se pega o urânio e aumenta-se a concentração, a quantidade do urânio 235, que é o radioativo, é o que nós chamamos de enriquecimento do urânio. Tá? Urânio enriquecido, que é o urânio utilizado nas usinas nucleares para a produção de energia. Tudo bem? E então, pertencem ao mesmo elemento. Então, átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, pertencem ao mesmo elemento químico. Muda a massa. Então, esse urânio e esse urânio, mesmo elemento, urânio. Porém, eles apresentam massas diferentes e propriedades diferentes. Eu falei para vocês que esse daqui é radioativo. Esse não e esse não. Quando isso acontece, quando é o mesmo elemento, então tem o mesmo número de prótons, mas diferentes massas, eles são chamados de isótopos. Inclusive, eu coloquei um P aqui para lembrar prótons. Então, são elementos que apresentam o mesmo número de prótons e o mesmo número atômico, né? Porque é a mesma coisa, mesmo número, mas diferentes números de massas. Existem vários elementos que nós temos a variedade, por exemplo, que não é radioativa e a outra é radioativa. Carbono 12 e o carbono 14. São isótopos e o 14 é o radioativo. O hidrogênio, eu tenho o hidrogênio 1, 2 e 3, né? Com massa 1, 2 e 3. Que é o prótio, o deutério e o trítio. Tá? Os 3 são hidrogênios, só que com características diferentes. Bom? Entenderam o que são isótopos? Você vai montar a tabelinha. Se eles apresentarem o mesmo número de prótons e diferentes números de massa, você fala que estes elementos, né, essas espécies, são isótopos.
Tudo bem? Deixa eu ver aí. Tudo tranquilo? Até aqui tá. Tranquilo, professor. Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí, pessoas. Quer que coloque essa tabela, essa colinha no próximo também? Vou colocar aqui. É bom, né? Próxima tabelinha. 2 minutos para você preencher. Potássio e cálcio. Isso aí. Professor, se cair mais difícil que isso na prova e eu errar, eu vou reclamar, hein? Porque fica passando isso aí fácil, aí chega na prova, pede a massa do sol, né? Caralho! Mas, Ô, pessoal, parem de fumar, por favor. oi. Não viva no mundo das drogas, viva na droga do mundo. Lembra ISO. Daqui a pouco eu faço um resuminho para vocês. Não, tranquilo. Daqui a pouco cai os 9001. Aqui- Professor, Oi. o semestre passado, o nosso professor Segala de matemática, ele cantou uma musiquinha lá para nós não esquecer de uma regra lá. Faz uma musiquinha aí também e manda para nós. Nossa, gente, imagina eu cantando com essa voz. Eu quero ver fazer uma música com essas palavras. Eu vou fazer, ué. Coloca o Eminem aí, fica da hora. Então vamos. Potássio. Número atômico 19, massa 40. Número de prótons é igual ao número atômico 19. Número de nêutrons. Massa 40 menos número de prótons 21. Número de elétrons, como alguém perguntou. Como eu sei se o elemento está neutro? Aqui não apareceu carga perto do potássio. Então, o elemento está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, 19. Para o cálcio, número de prótons igual ao número atômico, 20. Número de nêutrons, 40 menos 20, 20. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, porque o elemento está neutro. Então, 20. O que esses dois elementos têm em comum? Eu vou fazer a pergunta diferente. Eles são, potássio e cálcio. São isoeletrônicos? Isóbaros, professora. Responde primeiro que eu perguntei, criatura. Eles não são isoeletrônicos, porque para serem isoeletrônicos, eles teriam que ter o mesmo número de elétrons. Eles são isótopos? O que precisaria para ser isótopo? O mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. Eles têm diferentes números de prótons, exatamente. Então, eles não são isótopos. O que eles têm em comum é a massa. Então, como eles apresentam a mesma massa, mesmo número de massa, eles são chamados isóbaros. Eu coloquei o A em vermelho para você lembrar A da massa, que é o símbolo da massa. É A.
Então, eu tenho elementos químicos diferentes, é o potássio e é o cálcio, mas eles têm a mesma massa, mesmo número de massa. Então, nessa situação, eu falo que o potássio e o cálcio são isóbaros. Tudo bem? Depois você faz uma colinha com essa informação aí, professora, aí fica top. Tá, combinado. Professor, eu cheguei um pouco mais tarde, depois tem como mostrar os primeiros slides? Sim. Ó, consegue fazer print da tela ou tirar foto? Sim, tirei. Pode passar. Aí, obrigado. Esse é o que eu já estou, né? Certinho. Isso, esse daí eu tava já. Uhum. Próximo. Preencher a tabelinha com boro e carbono. Gente, vocês estão fazendo? Vocês estão preenchendo a tabela? Põe a cola do lado aí, professor. Eu tô preenchendo mentalmente. Conta? Mentalmente. Foi também, professora, já foi, já pode. Escreve aí no papelzinho, no caderno. Observando tudo. O cara não fica o caderno na aula, que bonito. Ô, professora, tá fácil, dá pra fazer de cabeça isso aí. Que Mano, bom. É isso aí, concordo com o Durati. o caderno até que tá fácil, mas tipo, tá um rolê pra pegar ele, tem tanta coisa em cima da mesa. Ah, a gente organiza esse escritório aí, hein? Gente, é contrato, é apostila, é estojo, um monte de coisa. Vou mandar umas pastas para vocês se organizarem aí. Igual eu, tem até extensões na mesa, velho. Professora, Oi, me chama. enquanto dá o tempo aí do pessoal resolver, a questão dos exercícios, você vai mandar uma lista ou vai passar depois nas aulas? Todo o material que eu monto, ó, vou mostrar para você. Lá no final eu coloco alguns exercícios referentes à matéria, para ver se vocês entenderam. Então, direto, toda aula tem exercício. Todos eles vão valer nota? Não, por enquanto não. Ah, você está perguntando da lista de exercícios que vale para nota. Depois eu vou. Exatamente. Cortou muito, eu não entendi nada. Exatamente. É verdade, cortou. Gente, acho que ela caiu. E... Professor. A gente concorda, professora, a gente concorda. Dá aula aí, Turati. Eu tô aqui. Ih, aí não, aí moeu. Você tá mandando os slides? Mandei. Mandei pro sumiu a tela. Cortou na hora que você foi falar dos exercícios que valem nota. Ah, tá. Não, é porque assim, vocês perguntaram dos exercícios. Aí eu falei, nossa, que alunos dedicados, eles querem fazer exercícios sobre a matéria. Aí eu falei que eu coloco no final de todo o material. Nossa, você quer acabar com isso logo. Que era o que valia a nota, né? A gente tá tentando fugir do exercício. Mesmo, vamos valer nota. Vou colocar no slide. Volta lá, professor. Tô copiando. Gente, vou travar vocês. Não para de falar. Pronto, todo mundo travado. Se quiser falar comigo agora é no bate-papo. Daqui a pouco eu desbloqueio. Rapidinho, gente. É que tem gente querendo estudar. Tá travado porque eu bloqueei o microfone de vocês, gente. Vocês não param de falar. Mas é estranho, fica muito mudo. Mas vamos lá. Deixa eu tentar resolver só esse em silêncio. Vamos ver. O boro e o carbono. Tá desesperado, Felipe? Precisa falar?
Não vai mandar no grupo, não. Coloco sim. Eu vou fazer um resuminho para vocês do que são isótopos, isóbaros, rapidinho eu já faço, tá? Ó, voltando aqui então no boro, número atômico 5, massa 11, número de prótons é igual ao número atômico 5, número de nêutrons, massa 11, menos número de prótons 5, então tem 6 nêutrons. Número de elétrons, como não tem carga, é igual ao número de prótons. 5. Vai sim, viu, gente? Carbono. Número atômico 6, massa 12. Número de prótons é igual ao número atômico, 6. Número de nêutrons, 12 menos 6, 6. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, 6. Tá? Esses elementos, o boro e o carbono, são isoeletrônicos? Não. Não. Eles têm diferentes números de elétrons. Eles são isótopos? Sim. Isótopos, não, né? Porque eles têm diferentes números de prótons. O que eles têm em comum são os nêutrons. Então, quando tem elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, Prof. Morreu. Tá um chiadeiro e, sei lá. A professora sumiu. eles são... Não sumi não, tô aqui. Ah, tá. É, cortou, Professora, tá ficou uma chiadeira, cortando, sumiu de repente. Professora, tá Você travando. repetir? A internet tá meio ruim, eu acho que é melhor encerrar ali pro bar. Opa! Vai. Tranquilo pro bar, né, agora. Super fácil. Olha, de novo, esses dois elementos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Quando isso acontece, eles são chamados isótonos. Então, o boro e o carbono, nesse caso, são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Tudo bem? Tudo certo. Olha, então, se vocês quiserem deixar anotado. Quando eu tenho isoeletrônico, espécies isoeletrônicas, né? Eles vão ter o mesmo número de Elétron. elétrons. Tá? Então, o iso, sempre igual. Quando eu tenho deixa eu ver a ordem que eu pus. Peraí. Isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons. Consequentemente, o mesmo número atômico também, né? Porque o número de prótons é igual ao número atômico. Tá? Se eles são... Mas por que ficou vermelhinho? Coisa muito. Provavelmente pelo P maiúsculo, eu acho, no meio. É, foi de propósito. Isóbaros. Peraí, gente. Eles têm o mesmo número de... Massa. Opa.
Era nêutron? Ou é massa? Não lembro. E os isótonos Prótons. número de nêutrons. Nêutron. Então, eu falei que eu queria mudar a cor, é aqui, olha. Isótopos, prótons. Isóbaros, massa. O símbolo da massa é A, lembram? Isótonos, mesmo número de nêutrons. Bom? Vou falar agora. em hoje. Já sigo. Ficou mais fácil assim, resumido? Sim. Tudo junto? Então, vamos. Perguntar, tem como mandar esse atualizado aí, só com essa listinha? Com essa alteração? É? É que eu não vou salvando as alterações. Ih, rapaz. Tira foto. Pode tirar. Eu vou mandar Juliano. Pô, só pra mim. É que eu tava pensando em fazer o seguinte, tipo, dia 5 eu vou receber, então eu já ia comprar uma impressora de qualquer jeito, eu tô precisando. E imprimir esses material, tipo, imprimir tudo, os PDF. Fica mais fácil para estudar, né? Impresso. Eu não gosto. Sim, do que deixar o PDF no celular, eu me perco. Eu também. Mas qual coisa eu escrevo de novo? Você é louco, esses caras Existe a probabilidade da tabela não ter números iguais? Do quê? De nenhum deles iguais. Nem o número de prótons, nem de igual? elétrons, nem de massa, nem de nêutrons. Não. Sempre vai ter um número igual, pelo menos. Igual não. São diferentes. Não, o número igual que eu falo... Ah, nessa tabela. Tô pensando que você estava lá na tabela periódica. Não. Sim, nessas tabelinhas eu sempre vou colocar 2 ou 3 elementos. Você vai preencher a tabelinha e alguma coisa igual terá. Ah, não, beleza, então. Aí, se forem os mesmos elétrons, isoeletrônicos. Olha, mas presta atenção que para ser isoeletrônicos, são elementos diferentes, tá? Sim. Porque quando você pega os isótopos, olha, na tabelinha dos isótopos, eles também têm o mesmo número de elétrons. Mas como é o mesmo elemento, a gente não fala que eles são isoeletrônicos, né? Eles são, mas quando você compara isoeletrônico, a gente pega elementos diferentes. Tá? E a massa muda também, né? Muda. Ah, tá, entendi. Obrigado. Imagina. Continuando. Camada eletrônica ou nível energético. Lá na aula passada, que eu falei dos modelos atômicos, eu comentei sobre a teoria de Sommerfeld, né, que ele falava dos elétrons girando ao redor do núcleo, em órbitas elípticas, e esses elétrons estariam em camadas eletrônicas, ou níveis de energia. Bom? E aí, eu comentei com vocês sobre os números quânticos. Seria a posição, o local, o endereço, né, entre aspas, de onde estariam esses elétrons dos elementos. Por que eu preciso saber disso? É super importante você saber onde está o último elétron de determinado elemento. Sabendo né, onde está o último elétron do elemento, você consegue prever qual ligação química será estabelecida entre esse elemento e um outro elemento. Calma que vai ficar mais fácil. Existem 7 camadas, como eu já mostrei para vocês lá nos slides anteriores. Cada camada representa um nível de energia. Então, a camada 1 é a camada K, a camada 2 é a camada L, e assim por diante. Os elétrons, eles se movem nas camadas, e quando eles passam de uma camada para outra, eles liberam ou absorvem energia. Quanto mais distante do núcleo estiver o elétron, maior a energia deste.
em cada nível de energia há um número máximo de elétrons. Voltando aqui, olha, nesse slide aqui, tá mais fácil para entender. Peguei o átomo, núcleo, as camadas, então o que eu disse lá no slide agora há pouco. São 7 camadas, cada camada tem uma determinada quantidade de elétrons que cabem nessas camadas. Esses elétrons, eles podem saltar para uma próxima camada. Bom? E quando eles saltam, a gente fala que os elétrons estão no estado excitado, eles retornam para a camada mais estável. Para esse elétron saltar para uma camada mais externa, ele precisa de uma determinada quantidade de energia, que nós chamamos de fótons, como se fossem pacotes de energia. Eu vou colocar um número só para ficar mais fácil. Se você precisa de 100 de energia, você não, né? O elétron, para ele saltar para um nível mais externo, se ele tiver 98, 99, ele não consegue saltar, tá? São quantidades, como se fossem quantidades fechadas de energia. E quando esse elétron ele retorna para a camada mais estável, ele libera essa energia na forma de luz ou calor. Eu pego essas camadas, eu faço uma analogia como se fosse uma cidade. Então, eu tenho lá, principalmente quem mora em cidade pequena, as cidades menores vai entender. Eu tenho o centro da cidade, onde fica a praça, por exemplo, e ao redor dessa praça ficam as ruas. Então, eu tenho a rua 1, a rua 2, 3, até a rua 7. Quanto mais afastada do núcleo, mais energética é essa camada. Então, quanto mais afastado do núcleo, mais energia terá esse elétron. Tá? E continuando a minha comparação, eu falo assim, quanto mais distante aqui do núcleo, faz de conta que essa é a rua 1, rua 2, rua 3, a rua 7 é a rua mais cara da cidade. Então, faz de conta que você mora lá na rua 5. Você pode mudar para a rua 6? Pode. Você junta um pouco mais de dinheiro e compra uma casa na rua 6. Mesma coisa o elétron. Se ele tiver uma quantidade determinada de energia, ele consegue saltar para um nível mais externo. Só que assim, eu morava lá na rua 6, aí eu resolvi mudar para a rua 5, resolvi mudar para a rua 6. Mudei, né? Comprei uma nova casa, só que lá eu não estava estável. O meu lugar é aqui, na rua 5. Eu nasci, cresci, fui criado nessa rua. Então, eu quero voltar. Quando esse elétron retorna para a camada onde ele fica mais estável, essa energia que ele acumulou para saltar de nível é liberada na forma de luz e calor. Esse é o princípio dos fogos de artifício. Então, quando você, lá no Réveillon, olhar para o céu e desejar que assim seja, né? Feliz 2021, a gente espera que seja um pouquinho diferente, você vai lembrar dessa aula, aí você vai lembrar dos elétrons saltando para um nível mais externo. Você vai lembrar da também. Eu lembro todo ano, acredita? Olha, no ano novo, se eu lembrar pelo menos o meu nome, tá bom. Feliz 2021, gente. Não, toda vez que eu vejo fogos, mas aí eu fico pensando, né? Oi, por exemplo, oi, potássio, oi, sódio, oi, bário, a viagem, total. A gente vai estar falando assim, nós passou naquela aula. Assim seja, né? Então, gente, cada elemento tem elementos que liberam essa energia no espectro visível. Então, com uma frequência, com um comprimento de onda que nós conseguimos enxergar. Então, quando você enxerga lá a cor verde,
é o elemento bário. Quando você enxerga o violeta, é o potássio. Mas você pode fazer, e tem mais um, são vários, né? Mas tem um elemento que você consegue testar aí na sua casa. Então, o que você vai fazer? Amanhã, tá, gente? Não precisa fazer agora, não. Vocês vão pegar um pouquinho de sal de cozinha, coloca em uma colher e leva no fogo, lá na chama do fogão. Gente, não é para tacar sal no fogão, tá? O pessoal da outra aula falou, nossa, fui lá, joguei sal no fogão. Aí começaram a falar um monte de coisa, já me deu ataque de riso, já tive que parar um pouco a aula. Pra tacar sal aonde? Não, não é para tacar sal. Tá. Disfarce. Tacar sal grosso no C, é macumba. Aí, macumba. Joga sal no sal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Ó, então, vocês vão pegar um pouquinho de sal de cozinha, coloque uma colher, uma colher, você leva a colher lá no fogo, tá lá o fogo. Aí o fogo vai aquecer o sal e vai sair uma cor, né? A chama vai ficar... na verdade, você tem que derrubar um pouquinho, né? Mas não fala que fui eu que pedi para derrubar sal no fogão, hein? Senão dá problema aí na sua casa. Por favor, não vai colocar a colher no micro-ondas, hein? Vai mudar. Que cor que ele vai ficar? Primeiro, azul. Assim, Azul, vai ficar azul. Não, azul a chama já é, né, gente? Ela vai mudar de cor. Eu te falo que fica preto. Amanhã vocês fazem para saberem a cor. A cuia vai ficar preta. Agora aí, gente, transmite para nós. Faz agora aí, transmite para nós. Faz um vídeo aí, Felipe. Professor, desliga os microfones aí, que tá feia a aula, hein? Pronto. Então, aí você vai colocar lá o sal, né? No sal tem sódio, que é o cloreto de sódio. E aí, quando ele em contato com a chama vai mudar de cor. Alguém já respondeu, tá? A cor verdadeira da chama. Para você ver que cada elemento fica de uma cor. Bom, alguns você consegue enxergar porque está no espectro visível. Aqui. Entenderam o que acontece? O elétron recebe energia, ele salta para um nível mais externo, para uma camada mais externa. Quando ele retorna, ele libera essa energia na forma de luz, que você enxerga de diferentes cores. Voltando aqui, então. Não desbloqueei, não, gente, vocês não param de falar. Só um pouquinho, né? Gente, tem gente que não consegue prestar atenção na aula, só um pouquinho, só enquanto eu volto no slide. Só para perguntar, tipo, relacionado a esse negócio do sal. Por que que, tipo, se você tá fervendo uma água de temperatura, entre aspas, base de ebulição é 100 graus. Isso varia, dependendo do nível do mar. Mas, tipo, se você colocar sal, essa temperatura meio que excede, a água vai aumentando de temperatura até acabar. Então, aí entra no conceito de substância pura e mistura. Tá? Aí, é que nessa matéria a gente não tem, mas eu te explico rapidinho. São chamadas propriedades coligativas. É a tal história. Quando você tem água pura, só água, sem nada. E como você disse, ao nível do mar, né, pressão de 1 atm, a água ferve a 100 graus. Aqui em Rio Preto, como não está ao nível do mar, mesmo que você pegue água pura, ela não ferve a 100, não chega a 100 graus, tá? Isso é diferente. Deixa eu só terminar aqui, gente. Quando você adiciona alguma substância, pode ser sal, pode ser açúcar, a água ou alguma outra substância, tá? Você altera as características, você altera a pressão de vapor da mistura. Então, se você colocar sal na água, açúcar na água, você eleva a temperatura de ebulição, então ela vai ferver
a mais de 100 graus, vou colocar só um número para ficar mais fácil para entender. E você diminui a temperatura de congelamento. Então, ela congela uma temperatura menor que 100. Por isso que quando você coloca água pura no freezer, congela. Quando você coloca vodka, que é água com álcool e outras substâncias, ela não congela, porque diminui a temperatura de congelamento. Mas isso, E a mistura. mas isso dependendo da substância, então pode variar. Tipo, se colocar sal, a temperatura vai aumentar infinitamente, tipo, até chegar a um certo limite, ou a água evaporar, ou tanto que eu posso colocar uma substância que, tipo, por exemplo, aumente para 105 graus, 110 graus e ela pare ali, estabilize. Depende, não. A partir do momento que você adicionou alguma substância, a temperatura ela não fica mais constante. Não vai ter um valor. Só se você trabalhar com uma mistura eutérica ou azeotrópica, que são temperaturas de fusão e ebulição constante. Amálgama. Por quê, Fê? Não. Amarelo, exatamente. Pronto. Ô, professor. Ah, gente. Professora, Oi. que quando coloca a cerveja por um malte no congelador não congela? E as outras congelam? Não congela? Vou fazer o teste, então. A geladeira é ruim. A puro máltica não congela, se coloca. Gente, a geladeira é a gente fala de propriedades coligativas. Vou voltar aqui. Professora. Bora, hein? Senão eu vou bloquear de novo o somzinho de vocês. Olha, quando a gente fala de números quânticos, que é para você saber onde está o elétron, que isso vai influenciar em qual tipo de ligação esse elemento fará, nós temos o princípio da exclusão de Pauling. Então, em um mesmo orbital, há no máximo 2 elétrons com spins opostos. Em um mesmo átomo, não existem 2 elétrons com 4 números quânticos iguais. Quando eu falo... Deixa eu voltar aqui de novo na minha... Vou falar assim, olha. Eu tenho um átomo. Eu vou fazer algumas analogias, mas eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho o núcleo e eu tenho as camadas. Com os números quânticos, eu vou falar assim, qual é o endereço daquele elétron? Então, quando eu vou falar o endereço de uma pessoa, você fala a rua, o bairro, ou o número da casa. Aqui é assim. Cada camada corresponde a uma rua. Então, ele pode morar na rua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Em cada uma dessas ruas, existem determinados modelos de casa. Então, na rua 1, eu só posso ter casa no modelo S, que são os subníveis. Todo mundo já ouviu falar em S, P, D e F. Deixa eu pegar essa. Voltar daqui. Deixa eu colocar. Espera aí, gente. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Olha, então, tenho as ruas. Em cada rua, eu posso ter modelos diferentes de casa. Então, se eu tiver uma casa... No modelo S, posso ter S, posso ter P, posso ter casa D e posso ter casa F. Tá? A casa modelo S é aquela casa... Acho que é mais fácil colocar a forma.
Peraí, gente, a gente tem que dar um jeito aqui. Que tem um quartinho. Tá? Cada quarto que eu estou falando da casa, cabem 2 moradores. Esses moradores são os elétrons. A casa P é uma casa que contempla 3 quartinhos. Tá? A casa D apresenta... Peraí que agora ficou torto, hein? Ok. A casa torta. 3, 4 e 5. E a casa F, 1, 2, quantos são, gente? Alguém lembra? 3, 4. Nossa, tá bem torto isso, né, gente? 4, 5. Ah, não, Luciano, não tá torto, não. Não, tá bonito, né? 6, 7. Tá? Em cada um, então eu vou falar assim, o elétron ele mora lá, na rua 1, na rua 1 eu tenho a casa S, e na casa S tem um quarto. Cada quarto, os quartos eu chamo de orbital. E em cada orbital cabem 2 elétrons no máximo, foi o que eu disse aqui. 2 elétrons com spins contrários. Olha aqui as casinhas, os quartinhos que eu fiz, né? Então, em cada orbital cabem 2 elétrons. Aí vem a regra de Hund, que fala assim, coloca-se um elétron em cada orbital, da esquerda para a direita. Eu vou primeiro explicar do meu jeito, depois eu leio para vocês, que vocês vão ver como fica mais fácil. Esse subnível, com 3 orbitais, é o subnível P, que cabem no máximo 6 elétrons. Lembrando, 2 em cada orbital. Como a gente preenche? Faz de conta que você alugou uma casa com 3 quartos. Foi passar um final de semana, fazer um churrasco, foi para a praia, e foi você que alugou a casa. Você vai chegar lá e você vai querer escolher o melhor quarto. O melhor quarto... Peraí, gente. Ai, tá aí, negocinho. Aí. Calma, gente. Calma. Paciência. Acho que vou desenhar mesmo, que eu desenho muito bem. Oi? Então, vai. Então, eu desenhei aqui um subnível P com 3 quartinhos. Qual é a regra? Eu coloco um elétron no melhor quarto, que é esse da ponta. O outro elétron no segundo melhor quarto e o terceiro no outro quarto. Então, eu só começo a colocar outro elétron no mesmo orbital a partir do momento que todos os orbitais estão preenchidos. E a regra é, eu coloco um elétron em cada orbital, da esquerda para a direita. E quando todos os orbitais tiverem recebido o primeiro elétron, coloca-se o segundo elétron com sentido oposto. O quarto elétron, eu posso colocar em qualquer lugar? Não. Eu volto aqui, ó. Nesse quartinho, depois eu venho nesse e depois nesse. Bom? Então, seguindo a regra de Hund. Não posso colocar os 2 aqui, depois mais um aqui. É um nesse, um nesse, um nesse. Depois volta na mesma ordem. Tá? Gente, qual que é a brincadeira do sapo? Me ensina, Bárbara.
Deixa eu só terminar aqui, você já me ensina, Bárbara. Eu não lembro, não sei se eu já vi. Olha, deixa eu só... Rapidinho aqui. Então, no subnível S, como eu tenho um orbital, cabem 2 elétrons. No P, cada um cabem 2 elétrons, então, 6. No D, 2, 4, 6, 8, 10. E no F, 14. Daí vem alguma coisa, S2, alguma coisa, P6, B10 e o F14. Que esse alguma coisa, eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Então, estudo sobre a parte de energia dos subníveis. Subnível S tem menos energia que o P, que tem menos que o D, que tem menos que o F. Os elétrons do mesmo subnível possuem a mesma energia. Então, eu tenho um elétron na camada 1, subnível P. Não, subnível S. Camada 2, subnível S. Por estarem no mesmo subnível, eles têm a mesma quantidade de energia. Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia nos subníveis. Para organizar essa ordem crescente de energia, o Linus Pauling elaborou um diagrama chamado diagrama de Linus Pauling. Que é esse daqui. Gente, desliguem o som, por favor. Olha, eu quero entrar num acordo com vocês que enquanto eu estiver explicando, vocês deixem o áudio desligado. Senão eu vou deixar bloqueado do começo até o fim da aula. Aí vocês só conseguem fazer pergunta pelo bate-papo. E nem sempre é muito fácil explicar o que você quer saber, né? Não é, professora, que tem hora que você esbarra no botão do teclado aqui, às vezes acaba ativando e a pessoa nem vê. Aí fica desse jeito. Até a pessoa desconfiar aí, vai longe. Ah, então tá bom. Se for assim, tudo bem. Então, obrigada. Muito de nada. Nossa, gente, que bonitinho. Gostei, não sabia, não. Vou explicar como é o esquema, depois a gente vai fazer com a musiquinha da Bárbara, tá? Olha, o que esse esquema ele representa? Como eu falei para vocês... Peraí, gente, deixa eu minimizar aqui. Muita coisa. Eu tenho o átomo, né, o núcleo. 2, 3, 4... Nossa, que coisa torta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. É isso que o diagrama mostra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse número maior, ele representa a camada. Então, com a minha comparação seria, em qual rua está o elétron? Na rua 1, na 2, na 3, até a 7. Se o elétron mora na rua 1, ó, 1, ele tem uma casa modelo S, lembrando que o S comporta um quartinho, né? Ele tem um orbital com 2 moradores. Então, se eu falar 1S2, nível 1, ou camada 1, subnível S, e esse 2, esse número pequenininho que aparece, são os moradores, que são os elétrons que estão presentes ali em cada subnível. Tá? 2, S2, camada 2, subnível S, 2 elétrons. Tudo bem? E assim por diante. E aí nós montamos do 1 ao 7, do 2 ao 7, do 3 ao 6, do 4 e do 5. No subnível S, podem ter no máximo 2 elétrons, no P, 6, no D, 10 e no F, 14, como eu mostrei para vocês nos desenhos das casinhas. Tá? E aí, a gente precisa seguir essa ordem do diagrama de Linus Pauling, que é a ordem de energia que esses elétrons vão sendo distribuídos. 1s2, significa que eu coloquei 2 elétrons, tá? Na primeira camada, no subnível S. Deixa eu ver se assim fica mais fácil. Deixa eu pegar o diagrama.
Sapo, tá escrito aí. Aí depois, 2 sapos. Pula dentro. Ah, vou aproveitar então, fazer a Isso, musiquinha. isso aí vai dar a soma depois do número de elétrons lá no final que cada linha tem, né? Tipo, somando Isso. cada casa. Isso mesmo. Exatamente. Olha, de acordo com a Bárbara, é uma técnica rápida para aprender o esquema de Linus Pauling. Primeiro, conhecer um sapo e saber que ele pula. Agora, montar a seguinte frase. Então, vamos lá, hein, gente? Todo mundo. O sapo... Então, Bárbara, você quer ativar seu áudio e cantar? Sapo um segundo? Não é Sapo uma pula música, 2 segundos. professora. É só o joguinho de palavras mesmo. É. Mas aí você fala um sapo, aí você fala 2 sapos. Não, é só sapo, sapo pula dentro, fora. E aí repete. Entendi. Ó, então sapo pula dentro, sapo pula dentro e fora, sapo pula dentro e fora, sapo pula dentro e sapo pula. Faltou o pula no último. No 7. Porque são 108 Faz elementos. sentido. Eu preciso desses 6. Tá? Que legal, gostei. Fica fácil, né, gente? Então, sapo pula dentro, sapo pula dentro e fora, sapo pula dentro e fora, sapo pula dentro e sapo pula. Que bonitinho. Bárbara, te levarei para o resto da minha vida agora, em todas as minhas aulas. Muito obrigada. Atrás de sapo aí. Ai, adorei. Muito bonitinho. Aí, gente, agora que todo mundo já sabe o esquema do sapo, monta o diagrama. E aí vai seguindo a flechinha, tá? Vai lá no finalzinho, vem, escorrega. Vai lá no finalzinho, vem, escorrega. Tem que seguir essa sequência na diagonal, tá bom? O que é isso? Um mostra a camada, a letrinha, o subnível, e o número pequeno, mostra o número de elétrons. Olha o hélio. O hélio, número atômico 2, lembrando lá da tabelinha. Número atômico 2, número de prótons 2, elemento neutro. Número é igual ao número de elétrons, então ele tem 2 elétrons. São esses 2 elétrons que eu vou distribuir. Começo lá no diagrama, só no sapo, né? Então, 1s. Como eu tenho que distribuir 2 elétrons, 1s2. Travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, normal. Ó, esse 2 pequenininho, ele vai representar a quantidade de elétrons que estão sendo distribuídas. Estão sendo distribuídos, né? Quando eu coloco aqui assim, o cloro. Então, eu tenho 1s2. 2s2. Ó, vou seguir a ordem aqui. Deixa eu colocar. Pera aí, gente, já estou acabando, tá? Já vou liberá-los. Um pouquinho no cantinho, só para ficar mais fácil. Então, aí eu vou seguir a flechinha. 1s2, 2s2. Até agora, eu distribuí 2 e mais 2 elétrons, que são esses numerinhos de cima. Aí eu vou 2p6. Eu já grito, tá? 3s2. Vocês estão acompanhando? Tô sim. Ó, 1s2, coloquei 2 elétrons. Aí eu vim para cá, escorreguei, ó, 2s2. Rapidinho eu já respondo para vocês, tá? 2p6. Escorrega 3s2. Então, até aqui eu coloquei 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Eu preciso colocar 17 elétrons.
Qual é o próximo que eu vou colocar ali? 2S2. Aí eu venho lá em cima e vou escorregar, ó. 3, P, eu vou colocar assim, tá? Só para eu já mudo. Aí passa. 3P6. Quantos elétrons eu coloquei até agora? 18. 2, 4, 10, 12, 18. Ah, mas eu tinha que colocar 17. E aí? Eu falei, naquele nível pode ter no máximo 2 elétrons, mas pode ter 1. Mesma coisa aqui. Nesse subnível, pode ter no máximo 6 elétrons. É assim, uma casa com 3 quartos pode ter no máximo 6 moradores. Mas pode ter 5? Pode. Pode. Tá? Aí 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 5 dão os 17 elétrons do cloro que eu precisava distribuir. Aí na próxima aula eu vou mostrar o que isso significa. Bom? Nossa, uma aula tão boa dessa acabar assim tão rápido, né? Obrigado. Eu vou matar alguém hoje. Professor. Passou rapidinho, gente, a aula. Professor. Não canta, mano, não canta. Canta aí, canta aí para entender. Joia. Vai, cantor. Seu pai. Peraí, gente, deixa eu só responder a perguntinha. Seu pai. A Joyce perguntou se o número atômico ele vai ser sempre a soma dos elétrons. Né? Quando o elemento está neutro, lembra, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, você usa o número atômico para fazer essa distribuição eletrônica. Aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com os íons, que são quando ganham ou perdem elétrons. Exatamente, desde que não ultrapasse a quantidade de cada um. Então, se você tiver o subnível P, você pode colocar no máximo 6 elétrons. Igual aqui, né? 2P6. Eu não poderia colocar, igual aqui, vou pegar 3S2. O S cabe em 2. Eu não poderia colocar 3P7 para ficar o 2 mais o 5. Por isso que a gente foi para um próximo, né? Continuando o diagrama, para um próximo nível, subnível e número de elétrons. Ô, professor. Explicar novamente, Jairo? Eu explico. Ficou meio corrido. Professor, tem como você ajeitar aí para mim tirar uma foto aqui que tá cortando? Esse slide? Isso. Melhorou? Melhorou. Professora, tem como passar depois esses slides, tipo, editados por você? Eu vou salvar com um nome diferente, então. Aí eu mando esses para vocês. Daí manda depois no final. É que daí depois no final, quando passar toda essa matéria, que daí depois eu vou pegar e imprimir para ler, revisar depois. Entendi. Daí fica com o conteúdo certinho. Porque eu gosto de fazendo assim durante a aula com vocês, porque quem tem material vai preenchendo, né? E vai aprendendo mais, fazendo junto. Por isso que eu não passo tudo pronto, tudo já preenchidinho. Pode ser também. Então, muito obrigada. É que pelo menos essa daí eu vou imprimir, tipo, vai demorar um pouco para imprimir ainda, daí essa daí já deixa pronto, preenchido, que depois vamos ter que ficar voltando atrás. Tá. Muito de nada, professor. Ô, Juliana, eu vou fazer o seguinte. Quando eu terminar todo o conteúdo, então, aí eu deixo tudo editado completo, para não ficar mandando por partes. Tá? Obrigado. Ok, então. Pode ser. Fica mais fácil. Tá ok, então. Obrigado. Então, gente, boa noite. Boa tarde. Tem como compartilhar a tela de novo? Para eu tirar um print? Claro. Sim. Senhora, pode assistir a novela. Eu queria colocar assim, a tabelinha também junto. Ah, tá aí. Pronto. É isso mesmo. Essa aqui? Que bom. Do jeito que eu explico, Obrigado. você está conseguindo entender?
Eu odeio química e tô gostando. Que bom, feliz. Agora não tem jeito de matar a aula, né? Tá vendo? Gostou mais assim, se adaptou melhor. Deu certo? Quem queria tirar o print da tela? Sim, obrigado, professora. Imagina. Boa noite, gente. Tchau, professora. Até mais. Obrigado. Viu? Tadinho. Estampa. Professora, Boa assisti Fina noite. Estampa agora. Boa noite, pessoal.